Muito boa tarde para você que está assistindo. Eu estou bem feliz hoje porque resgatei um pouco desse conhecimento aqui, dessa pirâmide do indivíduo e senti muita vontade de compartilhar com você aí que muitas vezes não sabe o que fazer quando você não está se sentindo bem, quando o teu dia não tem muito um propósito. Então, eu acredito que esse conhecimento ele vai fazer você ver a vida um pouco mais diferente. Você ter realmente uma direção do que você precisa fazer para de fato se sentir bem e alcançar uma capacidade de lidar com as tuas emoções, de lidar com os teus pensamentos, uma capacidade de começar a se conectar com novas pessoas, com novos ambientes e de fato sentir merecedor de você viver muitas vezes o que você nunca ouviu e nunca viu. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que você não está se sentindo capaz de realizar certo trabalho, você não está se sentindo capaz de merecer uma promoção. Vamos imaginar que você não se sente capaz de ter um bom relacionamento com, de repente, ah, alguma pessoa que você quer ter um relacionamento amoroso, você acha que você não merece, você não está conseguindo merecer alguém para andar lado a lado com você. Então, não importa a área, se é a tua área conjugal, não importa se é a tua área profissional, social, você não sente que você tem amigos, às vezes você está com, com um sentimento realmente ruim em todas as áreas. Então vamos lá. O que é importante a gente pensar que nessa pirâmide do indivíduo aqui, nós temos três estágios. Começa com a nossa identidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou num trabalho que eu preciso vender mais. A minha identidade ali naquele trabalho é vendedor. Eu preciso ser capaz de explicar, capaz de entender o cliente. Eu preciso ter essa capacidade de fazer acontecer essa venda para eu ter o merecimento. O que que é o merecimento? É o meu salário, né? Ah, quando a gente pensa numa questão conjugal, a tua identidade é, pô, eu sou um cara bonito, eu sou um cara seguro, a minha identidade é, eu sou um cara legal, e por isso eu vou ser capaz de conversar com uma pessoa, eu vou ter a capacidade de me relacionar com ela para justamente eu merecer. Merecer o quê? Merecer um carinho, merecer um abraço, merecer um, uma satisfação de realmente desfrutar a vida com outra pessoa, né? Então esse comportamento de eu abraçar, de ganhar presente, de dar presente, esse comportamento funcional, ele veio porque na minha identidade é, pô, eu sou um cara legal. E essa identidade, muitas vezes, ela é construída pelo que está dentro, pelos pensamentos. Quando você pensa, né, sobre quem você é e você alimenta isso internamente no seu coração, você começa a se sentir capaz. Por exemplo, eu aqui, para criar esse vídeo, eu preciso ter pensamentos muito bons ao meu respeito para eu me sentir capaz de expor algo, porque aqui tem dois viés. Você pode gostar do que eu estou falando, você pode falar que eu estou falando coisa nada a ver e falar, meu, Murilo não tem nada a ver. Aí que tá. O que vai me manter, a minha base é o que eu penso sobre mim.
Porque se eu sou afetado pelo que você está falando sobre mim, então quer dizer que a minha identidade, os meus pensamentos, o que eu acho de mim mesmo, não está bem alinhado. E é por isso que o comportamento, né? O comportamento ele sempre vai ser um fruto. Então quer dizer o quê? O me comportar aqui no YouTube, o me comportar numa exposição onde envolve muitas pessoas, normalmente uma pessoa que ela sabe muito bem quem ela está tendo um alcance de merecimento e a fama, a exposição, o ser reconhecido, ele é um fruto de uma identidade bem alinhada. Sabe um exemplo que veio na minha mente agora? Aquele cara que trabalha com aquele rapaz que ele cata lixo, ele tem um Instagram lá que tem mais de 1 milhão de seguidores e ele chama as pessoas de tropinha aí, minha tropinha. E ele sempre vai correndo, aí às vezes ele dá umas piruetas e tal, e ele faz vídeo disso. Por quê? Porque ele se sente um maratonista, a identidade dele é uma pessoa saudável, porque ele sabe correr, então ele é capaz de resolver o problema de catar o lixo na lixeira com agilidade, porque ele se sente rápido, porque ele se sente saudável, porque ele se sente forte. E como ele abraçou isso, ele é capaz de fazer isso. E aí ele tem um merecimento que é o quê? Além do trabalho bem executado, além do salário dele, ele fala assim, cara, eu sou o melhor no que eu faço e eu vou expor isso. Então, esse merecer de ter vários seguidores ali é por conta da identidade que ele sabe que ele é um solucionador de problema. Ele é um cara que vai alegrar o dia, porque ele está mostrando o que ele está fazendo. Às vezes, para outras pessoas é simples, mas ele pensa que ele faz algo grandioso e é por isso que ele gera um vídeo todo dia. Então, o que que acontece quando você não está se sentindo bem? É importante falar que o indivíduo ele tem corpo, alma e espírito. Então pensa só, a nossa alma é onde se concentram as nossas emoções, tristeza, alegria, frio na barriga. E sempre quando a nossa alma ela tá turbulenta, a gente tem duas saídas: ou alimentar ela com coisas da carne, do corpo, ou alimentar ela pelo espírito. E aí, até hoje, né? Por ter sofrido muita dor interna, não tem outra explicação a não ser a gente aceitar Jesus. Não tem outra explicação para mim como nós aqui nessa terra vamos se sentir plenos, como aqui nessa terra nós vamos se sentir abundantes em todas as áreas, porque a nossa essência, ela precisa, a nossa identidade, o ponto mais forte dentro da identidade é você de fato se sentir amado. E aí, nessa experiência que eu tenho de contatos com pessoas no meio profissional, no meio social, é que todas essas pessoas, elas se sentiam muitas vezes incapazes de fazer determinadas coisas. O sentimento dela era um sentimento ruim, que muitas vezes vem pela rejeição, pela tristeza, pelo abandono. Então, uma pessoa de 30 anos, 35 anos, uma pessoa de 25 anos, uma pessoa de 20 anos, às vezes a incapacidade dela vinha pelo esse sentimento, e esse sentimento que muitas vezes aconteceu com 7 anos de idade, com 10 anos de idade. E aí que tá, toda pessoa que nasce, ela já nasce fruto de algo, nasce fruto de uma carne pecaminosa. E essa carne pecaminosa vai fazer muitas vezes a dependência dela, né, do pai e da mãe, por isso que a gente nasce de bebezinho. Porque talvez Deus queria ensinar aí que nós dependemos de alguém, né? Só que aí que tá, tem um tempo que você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você já não vai mais depender do seu pai e da sua mãe.
Só que, por algumas emoções vividas com o seu pai e com a sua mãe, de repente, quando te chamam de burro, de repente, quando ele fez com que a tua identidade fosse afetada. De vez de amado, você se sentiu mal amado. De vez de amado, você se sentiu rejeitado, abandonado, e toda essa identidade afetada te gera sentimentos de rejeição, de tristeza, de abandono. E aí você vai ter a falta de desfrute nas áreas da tua vida. E é por isso que eu entendo que a gente precisa, então, aceitar o favor de Deus, que foi o que? O filho dele na cruz, que foi a maior expressão de amor, para que eu e você hoje, através do sangue de Jesus, pudesse ter essa conexão com quem de fato nós dependemos. Então nós dependemos não do nosso pai e da nossa mãe agora, nós dependemos de Deus. E é por isso que a Bíblia fala que Deus, Jesus ensinou, Pai nosso que estais no céu. Como que eu vou me sentir amado por um pai invisível se muitas vezes eu tive uma experiência ruim com meu pai terreno? Só que aí que tá. O que você precisa ter a consciência agora é que esse rombo, essa dor interna tua, é você mesmo que tem a responsabilidade agora de decidir perdoar. E o perdão é o que? Você tirar essa nhaca do seu coração. Então, quando a Bíblia fala lá, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, é que não importa o que o teu pai e tua mãe estão fazendo. O que importa é que você precisa tirar essa nhaca do seu coração, porque você vai receber o favor de Deus. Quando você recebe o favor de Deus, que é os dons dele, os frutos do Espírito, né? É que essa rejeição, essa tristeza, esse abandono, quando ele confessar, também vai ter um outro versículo chave lá. 2. A Bíblia fala assim, ó, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Por quê? Porque Deus é ruim? É porque se você guardar coisa ruim, você não vai ter a coisa boa dentro do seu coração. Então veja, ó, o espaço é do que eu quero guardar. Então quer dizer o quê? Eu perdoo para agora eu ser perdoado. E eu ser perdoado, eu sou amado. E a Bíblia fala que para a gente ser curado, a gente precisa confessar uns aos outros. E aí que tá, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão de falar o que você não quer. Então eu quero te perdoar porque você me fez sentir assim, 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 assado. Mas eu agora decido te perdoar porque eu quero que a minha essência seja me sentir amado. E quando você começa a se sentir amado, você começa a olhar para o que é bom. E você começa a ver as habilidades que Deus te deu. Você começa a entender que a tua identidade, ela é fundamentada antes da fundação do mundo. Lá na Bíblia está escrito que antes mesmo, né, de você ser gerado na barriga, no ventre, eu já te desejava antes da fundação do mundo. Quando Deus fala que Ele já nos desejava antes mesmo da gente ser um plano dos nossos pais, isso submete o quê? Ao ser amado. Vamos pegar a história de Davi, né, que era o improvável ali, o menino pequenininho que cuidava das ovelhas. Quando ele tem uma boa relação com ele mesmo, ele se sente amado, aí ele se sente capaz de cuidar das ovelhas. E ele se sente merecedor, merecedor que da alegria, ele se sente merecedor de ter um dia leve, ele se sente merecedor de ter um propósito. Nossa, estou cuidando de ovelhas. Eu resolvo problemas. Caraca, eu mereço. E aí, o que vai acontecer na sequência? Quando ele enfrenta Golias? Ele fala assim, cara, a minha essência aqui é ser amado, é ser filho do Deus vivo, o filho do Rei dos Reis. Então, essa capacidade aqui que veio para ele desafiar Golias não era simplesmente a capacidade
de um pensamento humano, que através de um pensamento humano poxa, Golias é muito maior que eu, não vou conseguir. Mas quando ele olha para a identidade dele, para os pensamentos dele, eu sou filho de um pai que é dono de todo ouro, toda prata, que é o Rei dos Reis. Se eu sou filho dele, eu não sei se você já teve alguma experiência com o seu pai. Por exemplo, você está lá com 7, 8 anos de idade, e você está brigando ou está brincando com alguém, e aí esse alguém começa a encher o saco, e aí você olha para o seu pai e você fala assim: Ó, meu pai está aqui, ó, porque o teu pai é a tua segurança. E aí foi nesse mesmo caso. Davi, ele olhou para a identidade do pensamento de ser filho do Rei dos Seis. E essa capacidade de matar o gigante é o que o povo merecia. Então ele não olhou só para o que ele merece, mas a capacidade de governo vem de uma identidade de governo por ser filho do Rei dos Seis. E essa capacidade de governar é fazer com que o povo seja merecedor do que é ser filho de Deus. Então, se você está vivendo a tua pior dor, se você está se sentindo mal, se você não está no bom dia, talvez essa dor aí, igual quando você vai para academia. Você vai para academia para sentir dor. Só que qual que é o propósito da dor? De fazer crescer. Então, olha com bons olhos, porque essa dor que você está sentindo é para fazer você crescer. E você fazer você crescer no sentido de alargar a tua identidade. Você saber que não importa o que os outros vão falar. Quantos de repente riram de Davi? Ah, mais um que vai morrer. Quantos não riram da cara de Davi? Mas ele não estava ali para ser aprovado pelas pessoas. De repente, as pessoas riram dele com um sentido de rejeição. Olha o tamanho de você para o tamanho do Golias. Só que tudo isso aqui já não afetou mais ele, porque ele já entendia que a identidade, a dependência desse amor aqui não vem das pessoas, mas vem do próprio Deus. E quando ele se sente amado pelo próprio Deus, aí ele se torna a fonte. Então há uma diferença quando nós não sabemos quem nós somos, e aí tudo que eu escuto eu vou adotar como uma verdade. Agora, quando você sabe quem você é, vou dar um exemplo mais concreto. Eu tô casado, né? E aí que tá, a minha esposa me acha bonito. Então, se vier, então olha só, minha esposa me acha bonito. E isso que importa na nossa relação. Eu acho ela bonita e ela acha eu bonito. Se uma pessoa de fora falar assim, nossa, você é muito feio, não tá me importando o que ela tá pensando. Por quê? Porque eu tô muito bem resolvido nessa área. Eu sei o que tá no meu coração, eu sei o que tá na minha mentalidade. Agora, vamos imaginar que se eu não tivesse casado e se eu tivesse me sentindo carente, se uma pessoa falar que eu sou feio ou que eu não presto, isso poderia me afetar, porque eu estou carente. Agora, quando eu sei quem realmente eu sou, aí eu vou atrair as mesmas pessoas. Perfeito? Ah, os opostos se atraem. Maior mentira que você já ouviu. É os iguais se atraem. Por quê? Se você quer assistir um filme, você vai no cinema. Você está do lado de quem? As pessoas que se atraíram é porque elas querem ver o cinema. Tem lá 50 pessoas no mesmo lugar. Por quê? Porque elas estão com o mesmo pensamento de ver o filme. Então é os iguais, pensamentos iguais se atraem. Então, se você às vezes não está se sentindo bem com a outra pessoa que falou de você, ou que as pessoas estão fazendo com você, talvez isso é um reflexo de como está dentro de você, a tua identidade. E agora eu quero terminar falando que você é um filho amado. Você é uma filha amada. A tua identidade, ela é amada. Não deixa, não deixa o pecado que habita entre nós
de pessoas que te fizeram mal com palavras, com gestos. Não deixa isso afetar quem você nasceu para ser. Porque quem você nasceu para ser, você vai começar a ser um influenciador agora. E uma forma de você mostrar o amor, tem um livro que se chama As Cinco Linguagens de Amor, que você vai ter o tato, né, o contato, presentes, palavras de afirmação, atos de serviço e tempo de qualidade. Olha só, por eu estar me sentindo bem, amado, eu estou aqui, ó, tempo de qualidade com vocês para gerar esse vídeo. Eu estou fazendo um ato de serviço, eu estou servindo vocês. A essência disso aqui, já paguei um, já fiz vários cursos, né? Dediquei tempo para fazer curso, meu dinheiro, meu tempo, tudo para eu simplesmente chegar aqui e falar. Por quê? Porque eu estou me sentindo dessa forma aqui. Então, eu estou querendo amar o próximo como a mim mesmo, né? Esse é um papel simples, fundamental, que nos une, né? Que nos conecta. Então, primeiro é tua conexão com Deus. Segundo, tua conexão com você mesmo, quem você é. Renova a sua mente através do que vem do alto. E o que vem do alto está na palavra. E aí sim, você se resolvendo, aí você vai ter uma boa vivência com as pessoas. Aquela pessoa que ter uma boa vivência com você, é excelente. Vai pulsar virtude e virtude. Agora, aquela pessoa que te agredir, aí você vai ter o quê? Olhos de compaixão. Então pensa, a maior agressão de Jesus. Jesus se sentindo amado. A maior agressão dele foi o quê? As pessoas quererem levar ele para a cruz. No maior auge da dor dele, sendo crucificado para morrer, ele teve olhos de compaixão, porque ele falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Quando a tua identidade está só amor, você consegue ter olhos de compaixão. Então fica um sinal. Se você não está entendendo muitas vezes essa pessoa, é porque você mesmo precisa se resolver internamente. Perfeito? Espero que a sua vida seja edificada. Talvez eu só compartilhei isso com você porque com certeza eu tive muita dor, muita dor. E esse processo aí que eu vivi, eu posso colocar em mais de 15 anos pensando em como resolver dores internas, né? E é por isso que faz muito sentido compartilhar com você, porque toda dor, ela tem um grande propósito. Perfeito? Até mais.